que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu queria fazer a abertura desse culto nessa noite, querido, lendo o versículo 9 do capítulo 14 do livro de Zacarias, que diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Naquele dia nós encontraremos o Senhor, querido, aguardando cada um de nós. Não haverá dois, não haverá três, mas haverá um Senhor. Ele está hoje num corpo glorificado. Aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, que deixou um corpo dentro de um sepulcro por 3 dias. Mas no terceiro dia ele voltou, tomou aquele corpo novamente e depois de 40 dias, ele subiu aos céus. E o Senhor falou, o anjo falou para os discípulos que olhavam para Jesus subindo, dizendo: por que estão aflitos? Olhando para aquele que está subindo, pois da mesma forma ele descerá. A Bíblia diz que o Senhor descerá e todo olho verá. Que nós possamos, querido, não estar mais aqui. Se nós nestes dias que nós ainda vivemos for o arrebatamento, que eu e você possamos encontrar o Senhor nos ares para eternamente estar com Ele. Mas Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Feche os teus olhos, incline a sua cabeça e ore comigo nesta noite. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, por estarmos juntos, reunidos aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu quero neste momento pedir a tua presença, Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles meus irmãos que estão em casa, a vida daqueles meus irmãos que estão nos assistindo, Pai, através da live, estão acompanhando este culto, Senhor. Pai, abençoa, Senhor Jesus, cada um de nós que estamos aqui. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão assistindo hoje, aqueles que ainda irão, meu Deus, participar deste culto dias e meses depois, Senhor da glória. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, neste lugar receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que é dada a Ti, Senhor da glória, pois nós estamos nesta noite sedentos pela Tua presença, Senhor, mas estamos cheios de louvor e de adoração para entregar a Ti nesta noite, Pai. Vem, Senhor, receber, Pai, porque só o Senhor é digno de receber. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Amém. Quem tem fé aqui? Então, se você tiver só um pouquinho de fé, pode ter certeza que já é o bastante para o Senhor Jesus continuar na sua vida, amém? Isso quem diz é o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, isso quem diz é o Senhor. Você dirá para a montanha:
vezes nós deixamos os nossos problemas, os nossos compromissos, as nossas preocupações nos travar. Uma coisinha pequena. Ah, você não sabe. Ok, às vezes eu não sei. Mas eu tenho certeza que não é maior do que uma montanha. Então, Deus, Ele pode cuidar dessas coisinhas. Ou do seu problema, que é grande para você. Mas para Ele não. Então, o que a gente tem que fazer? Nós já estamos aqui. Vamos aproveitar esse momento para agradecer e receber a bênção dEle. Porque a semana vai ser uma semana extensa, né? Segunda, sexta-feira. E a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se a gente já começar hoje, que é domingo, Senhor Jesus, eu estou entregando a minha semana nas suas mãos. Toma a frente, Senhor Jesus. O Senhor sabe o que vai acontecer no meu serviço, no trânsito, quando eu estiver indo levar o meu filho na escola, com o meu filho na escola. O Senhor pode tomar toda a direção. Então, deixe as suas preocupações, deixe os seus momentos de aflições. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus e deixa Ele tomar conta, amém? Amém, glória a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, só Ele pode tomar decisão, amém? Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, força pra continuar.
Senhor mais forte que você puder. Esse hino que nós cantamos na conferência é um hino muito lindo, né? Porque ele diz que o inimigo ele tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Às vezes ele tenta dentro da nossa casa, às vezes no nosso serviço, às vezes até mesmo dentro da igreja. Mas se nós ficarmos confiantes nele, se nós ficarmos confiantes no Senhor Jesus, isso não vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Ouçada uma igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor nessa noite? Aleluias. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Quero ver você declarar: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Declare: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, é o nosso Deus que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É assim que o Senhor faz. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. Esse é o nosso Deus. É o mesmo que brada. Não temas, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o nosso Deus, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no ar. Não temas, sou contigo. Deus já caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem
chuva de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape livre, amém. Quantos acreditam nesse Deus que te dá escape nessa noite? Levanta a sua mão para o alto e agradeça esse Deus que está aqui. Ele tem escape para a sua vida, meu irmão. Ele tem escape para a sua vida. Aleluia. Aproveita esse momento e comece a adorar o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Ou levanta a sua mão, esquece quem está do seu lado e continue adorando o Senhor Jesus. Continue adorando o Senhor Jesus. Continue adorando a Ele, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. E Ele está aqui, porque onde estiverem 2 ou 3, Ele estaria e Ele está aqui. Amém? Se você puder, faça essa declaração para Ele. Só tu és tão digno. Só tu és tremendo. Não há outro como verdadeiro.
só tu és santo. Aleluias, aplauda o Senhor. Obrigada. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Rosana, obrigado, vocal, os músicos, o nosso controle de som, a projeção e hoje a live que está sendo transmitida e através dela nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos que estão participando conosco, né, lugares longínquos, aonde está alcançando essa transmissão, pessoas estão participando e sendo abençoado também através da live, amém? Paz do Senhor, igreja, glória a Deus, podeis assentar, elevamos mais uma vez a Deus o nosso agradecimento, porque é um privilégio glorioso. Algumas pessoas pensam que eu não vou na igreja por causa disso ou daquilo, eu não gosto ou não. Mas quando Deus chama uma pessoa, é Deus, a obra é de Deus. É de Deus com seu grande, infinito amor, que Ele realmente nos atrai com uma graça tão gloriosa e faz com que nós possamos nos sentir bem na presença do grande Deus. Amém? Muito bem. E agora uma coisa interessante. A casa de Deus é lugar de alegria. Amém? Tem pessoa que vem, mas na igreja pode dançar. É logo, se pode dançar, se é para o Senhor. Eu só não vou convidá-los para cantar lá, se o Espírito de Deus se move em mim. Aí eu danço como Davi, eu pulo como Davi. Aí vamos, e na casa de Deus realmente é lugar de alegria. Amém? A Bíblia diz que nós estamos lá num lodossal de lodo, num lugar terrível. E Ele nos tirou daquele lugar. Colocou os nossos pés sobre uma rocha. Por isso que realmente somos felizes e alegres. E coisa interessante, não é uma alegria passageira, não. É uma alegria duradoura. Amém? Então, participe conosco. E a pessoa tem falado, eu vou deixar para me converter, ir para a igreja, quando tiver mais velho, né? Eu vou aproveitar a minha mocidade. Mas se você vier para uma igreja igual a nossa, se você deixar para muito tempo, infelizmente, chegar aqui não dá, você não pode pular, não pode nem levantar a mão, não pode glorificar. Então, hoje é dia de salvação, dar o nosso melhor para Ele que deu o seu melhor para cada um de nós. Amém? Pastora Mequion, por favor, eleve-nos a Deus em uma palavra de oração para que possamos ofertar nesta noite para a obra do Senhor, a alegria. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, mais uma vez. Quantos estão contentes por estar aqui na casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quantos nessa noite pode expressar essa alegria com uma boa oferta, né, querido? Muitas vezes a gente está tão feliz, está tão alegre, né? Tá daquele dia que o sorriso está de orelha a orelha. É verdade. Que nessa mesma proporção da sua alegria, assim seja também a sua oferta nessa noite ao Senhor. Amém? Coloque sobre os seus pés nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus. Diz assim a palavra, Provérbios 3:9. Glória a Deus. 3 e 13 é muito parecido, né? Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Olha aí, o obreiro Elton aí já fazendo a obra. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros
abundantemente. Olha isso, querido, não é de qualquer, não é só raso, meio, não, abundantemente. E transbordarão. O que é transbordar? É encher? Não, é passar dos limites. Transbordarão de mosto os teus lagares. Queridos, é tão impressionante essa palavra, que quando a gente vai olhar do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, a gente vai ver aqueles que são fiéis, os que biblicamente mostram a sua fidelidade para Deus. Deus sempre manteve a prosperidade presente na vida dos fiéis. A prosperidade é inevitável na vida de um fiel. Pense nisso. A prosperidade é inevitável na vida daquele que é fiel. Então não pense que a prosperidade só é dinheiro. A prosperidade é fé, é alegria, é amor, é sabedoria, é entendimento, é saúde, é paz, é regozijo, é alegria. Tudo que você vê de bom que Deus oferece através da sua palavra, isso é prosperidade para nós. Então você quer tomar posse e continuar vivendo sobre o efeito das bênçãos do Senhor Jesus em prosperidade, continua sendo fiel e oferte com amor e alegria na casa do Senhor. Pegue a sua oferta na sua mão, pegue o seu dízimo na sua mão, e eu quero liberar uma palavra de bênção para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor, segundo aquilo que está escrito, meu Deus. É inevitável, Senhor Deus, que o fiel não viva, não desfrute da prosperidade que o Senhor promete para aqueles que permanecem, Senhor, fiel a Ti. Pai, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, aqueles que já são fiéis, aqueles que a partir de hoje passarão a ser dizimistas fiéis da Tua casa, ofertantes, meu Deus querido, coloca, Senhor Deus, o prazer, meu Deus, em cada coração para ofertar, porque nesse mesmo prazer, assim o Senhor quer nos abençoar e prosperar nossas vidas em todas as áreas. Então que em todas as áreas da sua vida você seja abençoado e seja próspero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse dizendo amém. Glória a Deus. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Dar antes de eles começarem a cantar um aviso? Eu gostaria de dar um aviso sobre o culto de missões que nós teremos no dia 23 de novembro. Todas as igrejas estão com essa meta. Será concorrido um prêmio, mas tudo será para missões. Então, se você sentir no seu coração em dar 500, 1.000, 10.000, a quantidade que for, o importante é que a nossa igreja, você dê com alegria e que a nossa igreja possa trazer o prêmio. Então, não deixe de pegar o seu envelopezinho e aí você pode ir pagando mensal. Amém? Deus abençoe. Socorro, bem presente em meio à dor, mesmo que ainda potestade se levantem contra mim. És meu refúgio, meu socorro, bem presente em meio à dor, mesmo que ainda potestade se levantem contra mim. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Sou contigo agora, vou até o fim. Vem contar chuva, inunda o meu coração e me faz transbordar do teu amor. Vou chuva de avivo.
avivamento mergulharam em teu rio de amor. Eu vou dançar, eu vou pular, Ih, tá fraca, hein? eu vou gritar, darei o meu melhor pra teu louvor. Eu vou dançar, eu vou pular, eu vou gritar, darei o meu melhor. Vou dançar, oh, em da chuva de avivamento mergulharam, oh, em teu rio de amor. Eu vou dançar, oh, em da chuva de avivamento mergulharam, oh, em teu rio de amor. Aleluia. Ah, Nós vamos passar um videozinho rapidinho. E é muito importante, eu quero que você preste atenção, por favor. Não tem música? Não saiu? Bom, então no próximo sábado nós teremos o culto das crianças. Então você, pai, está convocado a trazer o seu filho aqui às 17 horas, ok? Então você e a sua família têm um compromisso às 17 horas aqui na Igreja Evangélica Apostólica. Deus abençoe. informarmos, hoje no culto da manhã, nós tivemos um batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh! Glória, glória seja dada. A pergunta é, a nossa irmã ela está presente, que nós estaríamos entregando o certificado de batismo? Não está, mas vamos orar por ela. Mas uma vitória gloriosa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem demora mais alguma, pastor José de Souza vai nos ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus para o conforto e fortalecimento das nossas almas, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, igreja. Convido a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1. Ruth está após Juízes, capítulo de número 1, versículo 1, Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Toda a igreja, né? Muito conhecida. Ela é misturada de coisa boa, coisa não boa, que a vida nossa é assim, tem momentos bons, momentos maus, mas o importante é que Deus em todos os momentos, Ele é presente, amém, irmãos? É infalível, louvado seja Deus. Todos já tem aqui, diz assim na minha Bíblia, sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus 2 filhos.
era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela, até aqui, irmãos, até os 5, amém? Deus abençoe a igreja. Nós temos aqui muito obrigado. Temos aqui uma história, né? Muito importante, uma história ao qual eu falei, ela é misturada com momentos bons, momentos não bons, e assim é a nossa vida. Mas aqui nós encontramos uma família que estava estabilizada, uma família que estavam vivendo tranquilos, né? Estavam, podemos dizer, com uma família montada. Era uma família de 4 pessoas, né? Uma família, podemos dizer, boa. O esposo, a esposa e 2 filhos, e assim eles viviam sossegadamente. O que mais chama a atenção é que essa família possuía um grande privilégio que nós também possuímos hoje, porque eles moravam nos termos de Israel, eles moravam na terra de Israel, e eles tinham o hábito de falar sempre nos seus comentários, os nossos pais viveram, eles moraram no deserto por 40 anos. Aonde não tinha água, Deus fez a rocha jorrar água. Aonde não tinha pão, Deus mandou o pão do céu. Nos dias muito quentes, Ele colocava uma nuvem para nos cobrir. E nos dias, nas noites frias, uma coluna de fogo. Eles diziam, por isso somos felizes, porque o nosso Deus é o Criador, é o Rei, é o Construtor, é o Senhor. Nesta noite temos esse mesmo privilégio, porque Deus é imutável, Ele não mudou. Nós também podemos dizer, somos felizes, porque o meu Deus, o nosso Deus é o Criador, Ele é o nosso Senhor. Se precisarmos de médico, Ele está presente. Se precisarmos de advogado, Ele julgará as nossas causas. Então nós não temos para que temer. Amém? Somos corajosos, somos valentes, somos bem decididos, temos uma meta, temos um lugar que queremos chegar. Aplauda ao Senhor. Aleluia, mais forte, igreja. Quem já sente a presença de Deus, quem veio louvar e adorar, quem veio buscar, quem tem um plano esta noite, um objetivo de sentir a presença de Deus. Eu creio que se alguém aqui essa noite estiver doente, sai curado. Tiver com problema, o problema vai ser resolvido. Se estiver triste, sai alegre, porque esta casa é a casa do Senhor. E Ele disse, a casa de meu Pai é casa de oração. A casa de meu Pai é casa onde os doentes são curados. Por isso a Bíblia diz, trazei os mancos, trazei os aleijados, trazei o cego, para que a minha casa se encha daqueles que precisam de poder de cura, que precisam de Espírito Santo. Pensa bem, essa família tinha mais um privilégio, sabe por quê? Moravam em Belém. Quem sabe o significado de Belém? Casa do pão. Pensou? Casa do pão. O que mais chama atenção, irmãos, é porque muitas das vezes a gente não temos paciência. Somos então pessoas impacientes, né? Nós achamos que tudo tem que acontecer na hora que nós queremos. Porque eles moravam na cidade que era a casa do pão. E aqui nós encontramos o versículo falando que estava havendo fome. Então, se você precisar comprar pãozinho, você vai aonde? Padaria. E se você chegar lá, o atendente falar, acabou o pão.
Mas ele vai falar, espera um pouco, daqui meia hora sai uma nova fornada. Se você tiver paciência, você espera a próxima fornada. Se não tiver, você fica com fome, porque no momento não está tendo pão. Tem pessoas que reclamam que vêm na igreja porque ele diz hoje, eu não vi Deus operar. Hoje eu não vi Deus curar. Hoje não teve avivamento, porque o avivamento não é quando eu quero ou quando você quer, é quando Deus quer derramar. Então nós temos que ter paciência, né? E o que está acontecendo lá em Belém? Está havendo fome e essa família está impaciente. Olha bem, esse problema é um problema que envolve aí, persegue, né? As pessoas são acometidas de uma impaciência muito grande. Quando quer as coisas, quer na hora. Ah, o bispo parece que não está dando conta do recado lá na igreja. Porque eles acham que o administrador da igreja tem que fazer aparecer as coisas como se ele fosse Deus. Mas tem que ter paciência, que tem dia que até o administrador, ele também está confuso perante Deus. E muitas das vezes a pessoa está impaciente. Essa doença, ela é uma doença que ela enraiza para todos os lados, principalmente na família, sabe? Tem filhos impacientes, quer uma coisa, e eles querem que o pai dê na hora. Já pensou? Mas não estou podendo no momento, não dá para esperar, não dá para esperar. A impaciência. A impaciência é um problema muito sério em todos os lugares da sociedade, não só no nosso Brasil, mas é mundialmente falando. A impaciência é algo muito sério, né? Tem pessoas que eles ficam impacientes na igreja e eles acham que mudando de igreja vai resolver o problema. Não, eu estou impaciente porque não estou vendo acontecer. Calma, gente. O Brasil ainda não conseguiu sair definitivamente, né, da pandemia, não. O Covid-19 continua matando. Pessoas que faliram mediante a pandemia ainda não conseguiram se restabelecer. E a igreja é a mesma coisa. A igreja ficou fechada. Ligávamos, bispo, e aí não pode, não vai ter culto. Mas nós estávamos lá com 4, 5 pessoas. Impaciência. A impaciência é problema, né? Por isso que diz lá no Salmo 40, todos conhecem. Esperei com... Ele inclinou para mim, ouviu a minha súplica, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. Deus tem rocha para firmar seus pés. Deus tem rocha para firmar tua família. Deus tem rocha para firmar teus pensamentos. Deus tem uma rocha preparada para todos. O que é preciso é ter paciência, porque Deus tem um momento, Ele tem uma hora. E ninguém manda em Deus. Ninguém coloca regras para Deus. É Ele que coloca para nós. Espera, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou a hora. Eu estou direcionando o anjo para mandar cura. Estou direcionando o anjo para mandar paz. Estou direcionando o anjo para te proteger. E muitas das vezes demora, mas Deus está entrando com providência. Impaciência, eu quero falar um pouco sobre impaciência. Depois eu quero falar sobre perdas e depois um pouco de caráter dentro dessa história. Então essa família, eles estão inquietos porque aquela tranquilidade que eles estavam, quer viver em uma tranquilidade, tem de tudo, né? Todos nós queremos. Tem alimento de abundância, tem trabalho, né? Não tem problema, porque não tem outra coisa. Para fazer uma pessoa perder o sono é problema. Né? Problema na família, problema de saúde, problema no banco, problema no cartão de crédito, problema com o vizinho. Você acorda de madrugada e não é capaz de dormir. Por quê? Porque há problemas. Então, aquela família agora começa a viver problemas. Por quê? Não tem alimento, irmãos. E o problema... A fome, quando vinha, era uma fome mesmo intensa. E eles começam agora a pensar
em sair do local. Tem que tomar cuidado com a impaciência. Calma, Deus tem a resposta para o problema que você está vivendo essa noite. Ah, mas eu não consigo ver resposta, eu não consigo ver do outro lado, eu não consigo ver uma luz no túnel. Eu não consigo ver uma saída. Os meus olhos estão embaçados. Ele não consegue enxergar nitidamente. Não consegue ver a realidade. Porque muitas pessoas estão impacientes porque vivem uma ilusão, em uma miragem, né? Mas Deus nessa noite Ele tem resposta para mim e para você, para a igreja. E a igreja é assim, você chega aqui com problema, chega aqui triste, chega aqui doente, você chega aqui cansado, desanimado, mas quando você sair daqui, você sai alegre, porque aqui é a casa do Pai, tem palavra, tem louvor, tem adoração, tem milagre, tem Espírito Santo, tem refrigério, tem água viva. Oh, aleluia! Então, a impaciência fazem eles pensar em mudar de localidade. Olha, tem que tomar cuidado quando você pensa em mudar de localidade. Para onde você vai? Aonde você está pretendendo se fixar? Primeiro você tem que ver se o lugar que você vai é da vontade de Deus. Se a terra é fértil. Você tem que ver a política daquele lugar. Se é democrático ou se aquele lugar é um lugar onde existe ditadura. Tudo isso tem que se averiguar, tem que pensar, tem que investigar para onde vocês vão. Eles disseram, nós vamos para onde? Eles foram para onde? Foram para os campos de Moabe, né? E aqueles 4 da família, né? Elimeleque, sua esposa, seus 2 filhos vão para lá. E eles vão se fixar em Moabe. Qual é a primeira coisa quando você chega em um local? Qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que você precisa para você se fixar em outro lugar que você chegou? Uma casa. Não importa o modelo, não importa o tamanho da casa, não importa se é uma lona ou se é uma casa feita de madeira, você precisa de uma casa para você descansar, colocar os seus objetos, fazer a sua comida, não é assim? Precisa de uma casa. Pensa bem, o que mais me deixa contente em falar nesse tópico sobre uma casa é que nós podemos bater no peito e falar a si mesmo com muita convicção, com muita coragem, com muita fé, com muita firmeza. Cristo é minha casa. Cristo é minha rocha. Cristo é meu porto seguro. Ele mesmo na Bíblia diz uma parábola dizendo que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram o temporal, né? Vieram as chuvas, e aquela casa, ela ficou firme, porque tinha alicerce. O seu alicerce é Cristo. O nosso alicerce é Cristo. Não construa a sua casa em um alicerce não firme. A Bíblia diz, não construa a sua casa sobre areia. Não construa a sua casa sobre o mundo. Não construa a sua casa sobre o pecado. Não construa a sua casa espiritual sobre miragem. Porque um dia falha, um dia cai, um dia fracassa. Construa sobre Cristo. Muitas das vezes construir a nossa casa sobre Cristo, o resultado não vem amanhã. Você, para obter uma estrutura financeira segura, é Cristo, porque você não ganha tanto dinheiro de hoje para amanhã. Não, é devagar, mas só que é estável, é seguro, porque foi Cristo que deu. Você ganhou mediante a justiça, mediante o processo cristão, aquilo que se consegue muito rápido. Ele não tem um bom resultado. Aquilo que se consegue muito rápido não tem um bom fundamento.
fundamento, porque a Bíblia diz, o nosso fundamento é Cristo. Vamos continuar construindo a nossa casa espiritual em Cristo, no Evangelho, na justiça de Deus, porque a justiça do homem, em algum momento, ela falha, mas a justiça de Cristo permanece, porque a Bíblia diz, a base do trono de Deus é justiça e é verdade, e a base do trono do diabo é mentira e é falsidade. Um dia vai abaixo, um dia se acaba, mas os que esperam no Senhor, a Bíblia diz em Isaías 40, no 30, olha, os jovens certamente cairão, correrão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão, subirão com asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, porque está esperando no Senhor. Ponha para baixo a sua impaciência, aprenda a crer no Senhor. Oh, aplauda esse Deus, aplauda, vamos esperar no Senhor. Oh, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus. Primeira coisa que eles se preocuparam a fazer foi uma casa, uma morada, não é? Escolheram lá um lugar onde agradou ambos. Porque não adianta, né? Muitas das vezes a esposa está contente, o marido não está. Um critica daqui, critica dali. E lá, muitas das vezes, ele faz lá uma conta que fica até difícil para pagar. E é complicado. A Bíblia diz, é melhor comer um bocado de pão na vontade de Deus, do que, como diz essa comida aí tão cara hoje, né? Comer um gafiar aí, né? Salmão, mas que não esteja no plano de Deus, porque um dia o boleto, ele vem. Então a gente é melhor viver na simplicidade, mas sempre naquela pegada, né? Sempre firme, sempre estável. E podendo manter o padrão. O importante é manter o padrão da casa, manter o padrão da família, manter o padrão da estrutura, tanto física como espiritual, porque nós temos uma casa física, uma casa material, nós temos um corpo físico que ele adoece. Falha, ninguém pode falar, tenho saúde de ferro. Vai fazer um check-up para você ver a decepção. Temos uma casa física, não é? E a Bíblia diz que temos que cuidar dela também. Temos que cuidar. Tanto o homem como a mulher tem que cuidar dessa casa física, porque ela é perecível. E a Bíblia ensina todo tipo de alimento, de limpeza, sobre roupa. A Bíblia é completa. A Bíblia é o livro mais completo que existe. Nem podemos dizer que é um livro, uma enciclopédia, né? É coisa muito grande. O homem jamais consegue escrever algo para comparar com esse livro, porque aqui não tem só caneta, não tem só papel, não tem tinta, mas a Bíblia diz que homens movidos pelo Espírito Santo escreveram esse livro, e que toda a profecia escrita aqui não foi escrita por vontade do homem, mas homem movido pelo Espírito de Deus escreveram a palavra. Oh, a casa, corpo físico é uma casa, também o corpo espiritual é uma casa. E sabia que esses dois corpos, físico e espiritual, brigam entre si? Diz que a Bíblia diz que tem uma guerra, pastor. Eles brigam, porque o físico não quer fazer a vontade do Espírito, e o corpo espiritual não quer fazer a vontade da carne, e a Bíblia diz que há uma guerra, né? O bispo sempre fala das duas feras que vai para um combate. Se uma tiver muito magra, se uma tiver muito acabada, ela tem uma probabilidade muito grande em perder. Por isso, o seu corpo, sua casa espiritual estiver muito desfalecida, não tem oração, não tem louvor, não congrega, não ora, não jejua, ela fica fraquinha. Aí você come filé mignon para lá, né? Come, não sai da churrascaria. Então a casa física sua está forte,
ela ganha a guerra da casa fraquinha, mas se sua casa espiritual, ela estiver cheia do poder, cheia do Espírito Santo, cheia de oração, ela congrega, ela lê a Bíblia, ela ora de madrugada, ela põe os filhos na mão de Deus, ela põe os irmãos na mão de Deus, e quando ela chega aqui na casa de Deus, ela está pegando fogo, e não há problema, não há crítica, não há perseguição, não há tentação, porque a casa está construída em um alicerce firme. Diga, eu estou firme nesse alicerce. Oh, adora ao Senhor. Santo é o Senhor. Estamos falando sobre casa. Primeiro, coisa que você chega, quando você vai se fixar em outro local, você precisa de uma casa. Segunda coisa que eu acho importante, quando você se fixa em outra região, é de um trabalho. Precisa de um emprego, não é? Sai pelas ruas aí, não importa o emprego, se você vai limpar uma calçada, se é pedreiro, se é engenheiro, se é médico, você precisa de trabalho, porque não adianta ter casa, não adianta ter despensa, não adianta ter armário, não adianta ter mesa se você não tem o que colocar lá. E chegou na hora do almoço, ainda mais se tiver criança, eu quero comer e pronto, e acabou. É o que aconteceu lá com a mulher lá, falou, olha, eu só tenho lá pouquinho alimento, eu vou fazer para os meus filhos, porque está morrendo de fome, e esperar a morte. Criança não quer saber se tem salário, se tem ele quer comer. Então, a coisa mais importante, depois que você fez a casa, arrumou a casa, é você ter um trabalho para pôr as coisas dentro da casa. Olha a situação aí que quando chega lá, Elimeleque, né, sua esposa, como chamava a esposa de Elimeleque? Noemi. Como chamava os filhos? Olha aí, como? Malão e Quilião. E depois nós vamos saber o nome das duas noras que não era nascida lá nos terra de Israel, não, eram moabitas. Mas muitas das vezes Deus pega uma moabita lá que tem mais fé do que... Lembra lá a mulher lá que... ela ficava clamando lá, Senhor, olha minha filha, ela precisa de cura, né? E ela não era das mulheres de Israel, ela não era judia, ela não era israelita, não. Jesus pega e fala, imagina, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos, não. Olha do que ela foi chamada. Muitas das vezes estou sendo humilhado. Fui humilhado na igreja, não vou mais. Fui humilhado lá por aquele departamento, não vou mais. Irmãos, tenha fé no Senhor. Aquela mulher foi chamada de cachorrinho. E ela disse, Senhor, mas fica sabendo que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus, olha, estou vendo fé em ti. Estou vendo fé em ti, tua filha já está sendo curada. Deus quer ver fé, Deus quer ver caráter, Deus quer ver determinação, Deus quer ver honestidade, Deus quer ver santidade, Deus quer ver pessoas que amam a Ele independentemente da ocorrência do ocorrido. Então agora eles precisam de emprego, irmãos. Emprego ele é importante, graças a Deus. Eu creio que todos aqui estamos numa igreja onde todos gostam de trabalhar, não é? Se ocupar, porque tem um ditado aí que diz que mente vazia é oficina de... Já pensou? Mente vazia, pessoa que não faz nada, ele tem tempo para ser uma morada dos pensamentos maus. Morada das potestades malignas. Irmãos, ultimamente eu tenho assim orado, eu tenho acordado de madrugada para colocar algumas pessoas na mão de Deus, ou oração que tem uma resposta. Bispo, eu sempre ouvi uma pessoa dizendo que de madrugada a fila ela é menor. Deus ele ouve de dia, de noite, em qualquer horário, mas é o pessoal que fala, olha, de madrugada a fila é menor. Irmão, se você tem um problema aí, está difícil de ser resolvido, eu não sei qual que é a área que você está sofrendo, mas pelos olhos da fé, tem muita pessoa sofrendo aqui com um tipo de problema. Tira lá uns minutos lá na madrugada e começa a falar com o Senhor.
Mas não manda não, viu, irmãos? Faz como a mulher. Olha, eu não sou merecedor. Sou pequeno. Sou frágil. Sou simples. Mas o Senhor que é o grande. O Senhor que manda. O Senhor que é o rei. O Senhor que é o Senhor. O Senhor que fez, construiu esse corpo aqui. Tu fez o mundo. Tu tem poder para resolver. Eu passei momentos da vida que eu fiz uma oração deste tipo. Eu precisava de uma resposta rápida. Rápido, eu precisava de uma resposta rápida. E Deus mandou aquela resposta assim, ó. E mandou recado ainda. Vai lá e confirma. Ele manda confirmar, porque nosso Deus não é Deus de dúvida. Nosso Deus é Deus da certeza. Trabalho, estamos falando sobre trabalho. A obra de Deus também, ela precisa de trabalhador. A própria Bíblia diz o quê? Porque a seara é grande e os ceifeiros são... mas está um monte de obreiro, tem pastor, tem evangelista, mas poucos são os que querem trabalhar. Por isso a igreja está empenhada sobre missões, tem os que trabalham em alguns departamentos, porque a igreja tem que funcionar. E não é um só que faz funcionar, é um grupo de pessoas unido, ligado um ao outro, com fé, com bons pensamentos, bons planejamentos, bons projetos, que funciona. Então, trabalho, estamos falando sobre trabalho. Segundo trabalho. Trabalho é o segundo tópico nessa mensagem importante de uma pessoa que sai de uma localidade para uma outra localidade. Primeiramente precisa de uma casa e depois ele precisa de um trabalho para fazer funcionar, para você ter o que comer, para você ter o que beber, para você ter que pagar suas contas, para você ter respeito, para você ter honra, para você ter estabilidade, para quando olharem para você poder dizer assim, aquele é uma pessoa que pelo menos paga as dívidas em dia. E se tem alguém que vive esse tipo de problemas, irmãos, olha, eu tenho visto pelos olhos da fé, porque os irmãos sabiam que Deus distribui dons espirituais? A Bíblia fala sobre dons espirituais, ele distribui para aqueles que buscam. Eu tenho enxergado pelos olhos da fé legiões de demônio. Domingo passado, se eu não me engano, eu falei sobre uma mulher que tinha um demônio na vida dela, no corpo dela, na coluna dela, fazia 18 anos. 18 anos não é brincadeira não, aquela pessoa cometida de demônio. Existem pessoas que estão com demônios nos lares, na família, na parte financeira, na parte conjugal. Tem demônios atrapalhando por causa de algumas amizades, por causa de alguns hábitos, por causa de alguns lugares errados. Os demônios entram e fazem morada. A Bíblia diz que Jesus enxergou essa mulher da tribuna e ela estava no último banco, porque nas sinagogas as mulheres sentavam no último banco ou no chão. Mas Jesus enxergou ela e diz: vem aqui, porque eu tenho algo para realizar na tua vida. Cristo tem algo para realizar nas nossas vidas esta noite. E se há demônios nos lares, nas vidas, nos matrimônios, eles estão sendo queimados agora em nome de Jesus. Oh, aleluia! Adora mais forte. O sangue de Cristo tem poder. Estamos falando de trabalho. Estamos falando de trabalho. Estamos falando de serviço. Eu nunca me esqueço quando participamos daquela reunião de casais, que veio aquele orador lá muito famoso, Josué Gonçalves. Ele disse: olha, quem não serve, não serve. Então nós temos que servir. Procure um local que você se encaixa. Procure algo para fazer. Procure um momento para orar. Procure um momento para pedir perdão. Procure um momento para colocar tua vida financeira, tua vida conjugal, tua vida material, tua vida espiritual diante do Pai. E se coloque em uma forma que Ele possa se agradar. Estamos falando sobre
serviço. Vamos falar agora sobre a terceira coisa importante para uma pessoa que se fixa em uma outra localidade. Falamos sobre casa, sobre serviço, agora vamos falar sobre relacionamento. Conhecer pessoas. Você não vai viver fechado. Esses dias apareceu na reportagem na Rússia uma família que viveu isolada por 40 anos. Ficaram isolados do mundo. Por 40 anos, imagine só, não dá certo. Pessoa precisa se relacionar, precisa conhecer pessoas, precisa conversar com os vizinhos, precisa tornar amigos de alguém. Veja aquela pessoa lá que precisava de alguém lançar ele lá no tanque de Betesda, mas não tinha ninguém. Ele disse, eu não tenho ninguém que me coloque na água quando o anjo agita a água. Outra pessoa vai na minha frente. E já fazia isso 40 anos, aquela pessoa ali, olha, persistindo pela cura e não conseguia. Mas nós encontramos aquele paralítico que 4 homens carregou ele, levou ele, abriu o telhado, colocou ele diante de Cristo, porque ele tinha 4 amigos. Precisamos se relacionar com as pessoas. Terceiro tópico de quem chega a um lugar novo: fazer amigos. E os filhos do casal não ficaram parados não. Logo, cada um já arrumou uma moabita. Não foi? Foi. Uma arrumou uma que chamava Orfa, e a outra Ruth. Cada um já passou a mão numa moabita e falaram, é aqui mesmo e vamos fazer família, né, irmãos? Olha que coisa preciosa. A Bíblia disse que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, e disse assim, sede fecundos e encher a terra, procriar, né? Ter filhos. E aí, então, começa o quê? Aquele relacionamento, não é? Relacionamento é interessante em qualquer lugar, na igreja. Os jovens querem se casar, né? Aqueles que estão viúvos ou separados, ou sei lá, têm vontade de arrumar alguém. É a realidade e a verdade, não adianta a gente fugir dessa realidade. A solidão, né? Viver só é uma das coisas mais perigosas. Trazem o quê? Trazem doenças da mente, doenças do coração, o estresse, não é? O infarto, o AVC, também é provocado pela solidão, pela tristeza. Então, isso é muito importante, mas a Bíblia diz, ela ensina, né? Os pastores ensinam, por isso que há encontro de casais, há reunião de jovens, que deve se colocar na mão de Deus, a pessoa que você está pensando em se relacionar, ver se está dentro dos projetos de Deus. O bispo esses dias falou, olha, se você quer ter certeza de que é uma pessoa boa, pergunta para os pais como que é a convivência, a vivência em casa, porque se não respeita os pais, não vai te respeitar. Então, relacionamento é a terceira coisa importante para quem se fixou em um novo lugar. E lá, então, eles arrumaram uma esposa, cada um. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Agora, então, nós vamos partindo para o final da mensagem, porque essa mensagem ela é muito linda, mas ela é muito triste. Ficaram quase 10 anos ali morando em Moabe. Deixaram Belém, deixaram a casa do pão por um momento, porque a crise era passageira. Irmãos, tem crise que é passageira. Tem doença que é passageira também, fica preocupado não, do jeito que ela vem, ela vai. Quando tem que morrer, morre logo. Eu vejo quando uma pessoa está, é verdade, está hospitalizado, ou está no UTI, ou está lá no quarto. Você fica prestando atenção. Se começar a reagir, você fala, vai bem. E se você vê que não reage, cada dia está pior, o que você pensa? Infelizmente, né? É assim. Então, tem que ter paciência. Se eles tivessem ficado em Belém, não tinha ocorrido talvez a tragédia que ocorreu lá em Moabe. Por que acontece? A vida está legal lá, eles têm casa, têm emprego, têm esposa.
e vive uma vida tranquila, porque lá tem mais alimento no momento, mas de repente Elimeleque morre. Aí ela já fica viúva. Já foi uma perda, morreu o marido. Tem pessoas que é difícil aceitar a perda de alguém. É difícil. Não aceita. Mas não bastava o marido de Noemi morrer, morre também um dos filhos, depois morre o outro. Quer dizer, ela ficou sem o marido e sem os 2 filhos e com 2 noras. Olha a situação que ficou em uma terra estranha. Se tivesse lá em Belém, tinha família lá, tinha parente. Lá ela não tinha, porque era uma terra estrangeira, não estava nos termos de Israel. Irmão, nós temos que tomar cuidado das nossas decisões. Por isso a Bíblia diz, ora para tudo que você vai fazer, vai trocar de um veículo, ora, vai mudar de uma casa para outra, ora, vai comprar um móvel, ora, vai visitar alguém, ore, para onde você for, ore. A Bíblia diz, orai sem cessar. Porque o diabo, nosso adversário, ele vive ao nosso derredor rugindo como leão. Não é leão, mas imita leão. Não é forte, mas imita o forte. Não é Deus, mas é um imitador. Vive perturbando, mentindo, colocando um contra o outro, dentro da família, dentro do lar. Ele quer pôr a esposa contra o esposo e vice-versa. Para quê? Para enfraquecer, para ver separação, para ver xingamento, para ver desânimo. E todos esses problemas depois vêm tudo para a casa de Deus. E ele chega na casa de Deus achando que o pastor tem que resolver. Que jeito? Se ainda trouxesse o problema no início, mas não trazem no final, como já está tudo destruído, quando já não tem como reverter a situação, assim estava lá. Já pensou? Fora da sua cidade, agora ela está sozinha, ela olha para as 2 noras, e ela olha para elas e diz o seguinte, olha, não tenho mais o que fazer aqui, eu vou embora, eu vou voltar. Vocês voltam para suas casas. Vocês voltam para suas famílias. Voltam para os seus deuses, porque os deuses lá de Moabe não era o mesmo Deus lá de Israel. Lá havia idolatria, em Israel havia um só Senhor. Olha bem, aqui na igreja um só Senhor. Lá no mundo vai ter que enfrentar o diabo, vai ter que enfrentar mentira, vai ter que enfrentar falsidade, vai ter que enfrentar potestade, vai ter que enfrentar todo principado e hostes infernais. E o que vai fazer sem Deus, se aqui muitas das vezes é difícil, imagina sem Deus. Aí o diabo, ele destrói a família, destrói a saúde, destrói o lar, destrói o caráter, destrói o profissionalismo. Por isso não saia da casa do Pai. Não saia da igreja. Esse probleminha que você está passando, essa coisinha que falaram para você, é passageiro. É que nem essas notícias da internet, o que eles dizem? Preocupa não, daqui a pouco sai uma mais importante, eles esquecem daquela uma e pronto. Isso passa logo, não sai da casa do Pai. Volta para os seus deuses, volta para a sua família, porque eu vou embora. Uma delas aqui, olha, a órfã, ela diz assim, tchau, demorou. Pode ler, ela fala, demorou. É o que muitos fazem aqui na igreja, não estou gostando mais, demorou, bispo. Alguns não dizem nem demorou, nem volta para dar um tchau, e lá vão embora. E lá fora está a mesma coisa, os matrimônios estão se acabando, aconteceu qualquer coisinha, a mulher já diz para o homem, tchau, estou em outra já. Assim está a vida do momento. Matrimônio se acabando, família sendo destruída, por causa da potestade maligna. Essa mulher diz assim, tchau, demorou, eu vou embora. Você não tem mais filho? Eu não tenho mais nada que liga eu a você. E assim o que está acontecendo no presente momento, irmãos, estão deixando Jesus por uma garrafa de cachaça.
Estão deixando Jesus por uma noite de prazer. Estão deixando a igreja por uma balada. Estão deixando a igreja por picanha assada. O sangue de Cristo tem poder. Ele morreu na cruz para nos salvar. Falei muito domingo passado sobre o homem que morava em Cirene. Cirene, uma cidade do continente africano. Simão vagava, numa sexta-feira ele passeava por as ruas de Jerusalém e ele vê lá um monte de gente. Ele vê lá uma procissão. Ele vai até lá. E tinha um homem carregando uma cruz, mas ele não tinha mais condição física de carregar a cruz. Mas os soldados romanos olharam para ele e disseram: você é forte, Cirineu, você vai carregar a cruz dele, porque Mateus escreveu que ele foi forçado a carregar a cruz. Veja bem, a cruz não era de Cirineu, a cruz era de Cristo. Mas ele ajudou Cristo a carregar a cruz. Talvez você olhe para o seu irmão e você diz: essa cruz é tua, não é minha. Mas Deus está dizendo: ajude teu irmão a carregar a cruz dele. Porque a Bíblia diz: orai um pelos outros. Os fracos ajudam, os fortes ajudam os fracos. De repente, Noemi olha para Ruth e diz assim: vá você também. Olha, irmãos, aqui tem caráter. Ela diz assim: olha, é o seguinte, aonde você dormir, eu vou dormir também. Aonde você se alimentar, eu vou me alimentar também. Aonde você for, eu vou também. O seu Deus será o meu Deus, e só a morte nos separará. Mas se em tal lugar você morrer, ali eu quero morrer também. Mulher de caráter, igreja de caráter, é a igreja que diz: ainda que não haja vaca no curral, ainda que não haja alimento, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu louvarei, eu servirei, eu adorarei ao Senhor. Ponha-se de pé. Oh, ponha-se de pé e adore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o caráter cristão, esse é o caráter do crente, esse é o fundamento da igreja. Não importa a crise, não importa o momento, não importa a situação, não importa se há cura ou se não há, não importa se há avivamento ou não. Uma coisa importa: eu vou adorar ao Senhor. Temos que falar como Josué falou: vocês adorem quem vocês quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louve, 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 louve. Oh, tem um momento agora. Tem pessoas que estão agora orando já, pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo força, pedindo Espírito Santo, pedindo ajuda, pedindo libertação. Tem pessoas aqui que estão envolvidas em coisas que não conseguem ser libertos. Mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Hoje é noite de derramamento de Espírito. E eu já vejo pelos olhos da fé, língua repartida como de fogo, que está pousando sobre a cabeça de cada um. E você já está sentindo fortemente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Já começa a queimar da planta do pé ao alto da tua cabeça. E essa dor está sumindo, está desaparecendo em nome de Jesus. Aquele problema lá na tua casa, aquele problema lá na tua família, Deus entrou com providência. Aquele que está no fundo do poço, aqueles que estão no abismo, aqueles que dizem: minha vida não tem mais jeito, eu estou num beco sem saída, Deus está abrindo o mar. Aplauda, aplauda, aplauda. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, receba a libertação. Receba, receba, receba a cura. Receba, 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 receba a vitória que Deus está entrando com providência no seu casamento, no seu profissionalismo,
na tua vida espiritual, conjugal, financeira, em nome de Jesus. A glória a Deus. Eu creio que bem-aventurados é o ouvidos que ouviram o que nós acabamos de ouvir. Os olhos que estão vendo o que nós estamos vendo neste momento. E acima de tudo, guardarmos em nosso coração essas palavras, esses conselhos tão gloriosos, né? Para não pecar contra ti, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos cantar o hino? Vamos então lá. Muito obrigado, pastor José. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto Aplaude ao brilhar. Senhor. Querido Pai Celestial,
Nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade gloriosa, participarmos, ó Deus, deste culto de louvor, de adoração ao teu santo nome, ouvir a tua palavra que nos orienta, nos conforta e nos consola. Mas agora, Pai, estende as tuas mãos para curar, para libertar. Se porventura nesta noite houver alguma pessoa sofrendo de dores, de enfermidade, o Senhor é o médico de todos os médicos. A alegria do teu Espírito Santo possa estar presente em cada coração. Despeça-nos com tua paz, leva-nos para nossos lares, guardados, protegidos pelas tuas mãos. Nos dê uma semana, Senhor, feliz, cheia de paz e cheia de vitória. Nós pedimos no teu santo e glorioso nome e oramos juntos em agradecimento, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado